Oi, crianças, aqui é o professor Ronaldo e hoje nós vamos iniciar mais um ciclo de história e dessa vez história do cristianismo na história medieval. Então, a história medieval ela é a invasão dos bárbaros ao Império Romano e aí destruindo completamente o Império Romano. Então, nessas invasões bárbaras que entraram no Império Romano, já haviam, né, várias outras invasões. Isso ocorreu em 476 depois de Cristo. Então foi uma época muito conturbada na Europa, em que o Império Romano foi completamente desfacelado, né? E quem assumiu isso foram os bárbaros, aqueles que viviam nos limites do Império Romano. Nos limites do Império Romano. Quem controlava eles eram as fileiras romanas, os exércitos romanos que controlavam os bárbaros de não invadir antes. Mas com o final do poder e do governo da civilização romana, abriu-se caminho para que pelo oeste da Europa, eles pudessem entrar na Europa, pela Europa, no Império Romano, passar pela onde hoje é a França, né? E o nome da França antigamente era Gália, e passar pela Espanha, entrar no norte da Europa, ou no norte da África, desculpa, entrar no norte da África e invadir Roma, certo? Pelo norte da África, através de navios. E aí eles conseguiram invadir Roma e lógico, os reinos bárbaros que tomaram conta foram os godos, os visigodos, os ostrogodos, os merovingios, e esses merovingios se tornaram os francos, né? Porque eles ficaram mais na Gália, né? Na Gália, onde hoje é a França. Né? Então, por isso que o nome da França tem a ver com essa história aqui que nós vamos contar hoje, a história de Carlos Magno. Como eu falo, esse período aí é o período do início da Alta Idade Média, né? Onde que de 476 a 800 você tem um período áureo da Idade Média, onde se começa a organizar e centralizar os reinos europeus, ou os reinos bárbaros se tornaram reinos europeus, substituindo o Império Romano. Então, com essas invasões que destruiu completamente a civilização romana, esses reinos ocuparam o lugar da civilização romana e fizeram uma colonização bárbara em todo o Império Romano. O que eles não destruíram, eles assumiram, tornaram escravos. A única instituição que não foi sujeita pelos bárbaros, né, na invasão bárbara, isso demorou vários séculos. A única instituição que não se sujeitou à invasão bárbara foram a instituição cristã, porque até aquele momento a igreja já estava organizada em papado, né? E ela tinha os seus papas e bispos e eles tomavam conta das cidades, que quando caiu o Império Romano, quem assumiu a liderança política foi a igreja da época, que foi a Igreja Católica, a Igreja de Roma, que assumiu, mas cada igreja em cada local assumiu a parte política, né? Até que veio a invasão, todas as invasões bárbaras e assumiu essa parte política. Por quê? Ficou somente a igreja tomando conta do Império Romano.
Porque antes, no início do cristianismo, a igreja, os pregadores cristãos e os soldados cristãos que convertiam ao cristianismo, eles levaram o cristianismo também aos bárbaros. Não só ele, mas também não só os soldados, o povo que era disperso por divulgar o cristianismo em outros lugares, eles levaram o cristianismo nesses povos bárbaros. Então, quando eles invadiram o Império Romano ou a civilização romana, eles invadiram mas já invadiram cristianizados. E por causa disso, eles não destruíram a estrutura governamental, espiritual e eclesiástica da igreja. Pelo contrário, os reis que vieram, os godos, os ostrogodos, já vieram cristianizados e respeitaram a igreja, e a igreja se manteve nesses reinos. Lógico, cada reino tinha o seu domínio, o seu rei, né? Antigamente você tinha, o Império Romano dominava todo o Mediterrâneo. E nesse domínio do Mediterrâneo, como foi ocupado pelos reinos bárbaros, e o que significa bárbaro? Aquele que não é civilizado. Aquele que não tem cultura, aquele que era considerado pelos romanos como povo que não... como animais. Né? Por isso chama eles de bárbaros, porque só faziam barbaridades. E, na verdade, eles tinham hábitos e costumes não só idólatras, mas também de feitiçarias e também de costumes pagãos e costumes que na nossa sociedade cristã ocidental não era admitido. Né? Filhos casavam com as irmãs e daí por diante, coisas assim que a gente não levaria para frente por causa da moral cristã. Mas quando eles já chegaram cristianizados, já com uma certa moral, né? E aí o que aconteceu? Né? Eles relativamente brigavam entre si, eram reinos que viviam lutando entre eles, né? Reinos que viviam lutando entre eles. Deixa eu mudar de quadro aqui. Então, aqui é o norte da Europa, e lembra que isso aqui é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Aqui tem o Império Bizantino, onde tem Constantinopla. Né? No outro ciclo nós estudamos sobre Constantinopla, que era a cidade de Bizâncio, mas o imperador Constantino fez uma cidade para ele reinar aqui. E ele reinou, em vez de Roma, ele reinou a partir de Constantinopla. Mas passados os reinos romanos até 479, isso aqui, todo o império enfraqueceu. Então, quem ficava nos limites do Império Romano, que eram os bárbaros, eles invadiram. Primeiro vieram aqui pela Gália, essa região aqui, e vieram para a Espanha, e depois entraram pelo norte da África, e depois invadiram Roma, certo? Pelo Mar Mediterrâneo. Então, você tem aqui, agora já estabelecidos, mais ou menos no ano de 740, você tem estabelecidos aqui os bárbaros em todas as regiões aqui, até próximo aos limites de Constantinopla, que é onde era a sede do Império Bizantino e aonde ficava a Igreja Católica Ortodoxa. Lembrando que houve uma cisão entre os católicos ortodoxos e os católicos romanos. Uma cisão. Um papa acabou tendo 2 papas, né? Ou até 3. Né? O bispo de Constantinopla excomungou o papa de Roma, mas isso é mais para frente, logo depois dos carolíngios. Né?
Então, o Império Carolíngio, que é onde eles se estabeleceram, foi aqui nessa região aqui, que era, para o Império Romano, era a Gália. Era a Gália. Que depois se tornou o Império Franco. Por que fala aqui Império Carolíngio? Né? Império Carolíngio por causa de Carlos Magno. Mas antes de Carlos Magno, tudo isso aqui era o Império Franco. Certo? Por quê? Porque houve os francos, que eram desses bárbaros, ocuparam essa região. Os godos, ostrogodos, vieram para a região aqui da, da Espanha e norte da África. Inclusive, quem invadiu aqui a Roma foi os visigodos. Invadiram e tomaram Roma. E também houve invasões para cá, só que aqui Constantinopla manteve o seu reino, ou seu império, até mais ou menos 1476, onde foi a queda de Constantinopla. Mas voltando aqui para o Império Carolíngio, teve uma história aqui, porque essa parte aqui do norte da África, até o ano 300, foi de 600, de 300 a 600, foi toda invadida pelo Islã, ou pelos muçulmanos de Mohammed, ou os muçulmanos tomaram toda essa área, inclusive eles invadiram e tomaram aqui pelo Estreito de Gibraltar, eles tomaram aqui toda a Espanha, ou parte da Espanha. E a finalidade deles era entrar aqui no Império Franco, né, onde você tinha um grande rei, que era chamado de Carlos Martel, que também era cristão, cristianizado, né? E ele conseguiu resistir à invasão dos árabes, invasão dos árabes e árabes muçulmanos. Então, essa parte verde aqui é a parte onde os árabes estavam tomando conta. Mas numa guerra chamada de Troyes, ele conseguiu empurrar eles para depois dos Alpes franceses, empurrar eles aqui para Córdoba, porque aqui Córdoba, na Espanha, era um reino muçulmano, né? Ou chamado também de Reino Mouro, né? E ele conseguiu impedir essa invasão muçulmana também aqui no centro europeu. E ele se tornou muito forte por causa disso, porque ele conseguiu o apoio de outros reinos bárbaros para vencer isso aqui. O sucessor de Carlos Martel, né, que fez essa resistência e empurrou os mouros mais para perto do mar, e impediu que eles passassem, foi Pepino Breve, que também segurou a invasão dos mouros aqui. Só que Pepino Breve foi breve porque ele assumiu o reino dos francos, mas morreu logo depois e tinha 2 filhos. Um desses 2 filhos era chamado de Carlos. O segundo filho Carlomano, né? O segundo filho era chamado de Carlomano. Deixa eu mudar aqui o quadro para vocês, que eu estava mostrando aqui somente tendo uma ideia, mais ou menos, de como é que foi os antecedentes antes de Carlos Magno, chama Carlos Magno, ou Carlos o Grande, e a gente vai descobrir um pouquinho da história deles. Com a morte de Pepino Breve, pai deles, é breve porque foi pouco tempo que ele reinou, ele teve 2 filhos, tá?
Isso mais ou menos em 668 depois de Cristo. Seus filhos, Carlos e Carlomano, assumiram o poder, mas 4 anos depois, 3 anos depois, o Carlomano, irmão, que estava em outra região, ele morreu, fazendo com que todo o reino franco, voltando aqui, ó, todo o reino franco fosse assumido por Carlos Magno, por Carlos, né? Fosse assumido por ele. Acontece. Então todo esse reino foi assumido por Carlos Magno, com a morte do seu irmão. E o império de Carlos Magno era todo esse império aqui era possessões. Por quê? Olha bem, a partir de 771, ele é um rei. Carlos Magno foi um rei guerreiro, guerreou muito. Ele foi um rei soberano, forte, e venceu todas as batalhas que ele entrou. Venceu em todas as batalhas. Conduzindo e conquistando muitas terras na Península Itálica. Então ele veio aqui para a Península Itálica e conquistou até aqui o meio da Itália, inclusive Roma. Então ele conquistou tudo isso aqui. Conquistou, e o que aconteceu? Ele fez uma coisa interessante. Ele, como os imperadores romanos, ele conquistava e deixava o rei tomar conta. E esse rei se tornava vassalo de Carlos Magno. E ele, quer dizer, é tipo um gerente da terra dele mesmo. E o Carlos Magno, dono de tudo. Então, esses reis se tornavam vassalos, porque ele guerreava e oferecia paz, que eles pagassem impostos para Carlos Magno e não matasse tanta gente nas guerras. Mas ele conseguiu, e quando havia dificuldades, ele realmente entrava e batalhava forte mesmo e conquistava. E ele conquistou muitos reinos. Não teve nenhuma batalha que ele perdeu. Ele foi um grande rei vitorioso nas batalhas, certo? E um dos alvos dele, como ele era um cristão, a descendência dele era bárbara cristã. Esses merovingios já vieram cristianizados, e um dos alvos de Carlos Magno, e desejo dele, era cristianizar outros povos. Não só os francos, mas cristianizar também outros povos. Quando ele não conseguia difundir o cristianismo, certo? Ele lutava com mais rigor, principalmente no caso dos muçulmanos, da Espanha, que ele não deu trégua para eles e ainda enxotou eles mais para o lado do mar. E ele ainda ocupou a região sul dos Pirineus. Pirineus é aqui, ó, onde é umas montanhas muito altas, né? E estabeleceu sua marca não só aqui na Espanha, né? Aqui no norte da Espanha, no norte da Espanha, mas também na Itália, e também aqui nos outros países aqui, ó, não eram países, eram reinos ainda, certo? Aqui ao lado, que eram protetorados do Império Franco, né? Do Império Franco. Então, Carlos Magno, ele nasceu em 742 e morreu em 814. Então, ele morreu com 72 anos, se eu não me engano. Ele viveu bastante. Então, voltando aqui pro
aqui, ó, 472 a 814, né? Então, em seguida, depois do reino bem estabelecido, Carlos Magno, ele dominou os povos saxões da Germânia. Vamos lembrar onde é que é a Germânia. A Germânia é a Alemanha de hoje. É a Alemanha de hoje. Então vamos lá, Germânia. Essa é Germânia. Opa! Germânia é a Alemanha. Aqui, ó. Germânia é a Alemanha. Mais ou menos por aqui, assim, ó. Onde está escrito aqui Bavária, isso aqui tudo foi tomado por Carlos Magno, certo? Então, ele fez guerra, certo? E porque eles resistiram muito, ele dizimou muitas tribos germânicas, né? Então, ele dizimou muitas tribos germânicas. Voltando aqui, certo? Dizimou, aniquilou, tá? Carlos ainda conquistou a cidade de Barcelona, que é no nordeste da Espanha. Ele também ocupou as Ilhas Baleares, tá? Estendendo seu poder a um vasto território. O cristianismo se propagou e a igreja estendeu sua área de influência graças às conquistas de Carlos Magno. Com forma de agradecimento, em dezembro de 800, o Papa Leão III, Papa de Roma, Leão III, coroou o monarca Carlos Magno como imperador dos romanos, porque ele fez com que revivesse o Império Romano sob a égide do seu governo Franco. Então ele se tornou novamente o rei dos romanos. E quem ofereceu esse título para ele foi Leão III, o Papa de Roma, tá? Fazendo assim renascer o Império Romano do Ocidente, que estava extinto desde 476. E agora ficava conhecido como Sacro Império Romano Carolíngio. Interessante, né? Então, o Papa da época, né, que, na verdade, o papado ele começa a florescer a partir do quinto século. Do quinto século. Então, o Papa da época, que era Leão III, coroou ele lá em Roma. Ele foi fazer uma visita em Roma, coroou ele como o sucessor dos imperadores romanos. Por quê? Ele conseguiu, junto com a igreja, unificar todos aqueles impérios ou todos aqueles reinos bárbaros numa só língua, numa só religião, a religião cristã, né, com a língua latina, e conseguiu trazer unificação, certo? Inclusive está aqui o trono de Carlos Magno, um trono de pedra, né? E nesse trono foram coroados 36 monarcas depois dele. 36 monarcas depois dele. E interessante é que foi um monarca que durou muito tempo. Se nós olharmos na Bíblia, a palavra de Deus, né, nós veremos aqui o seguinte: em Provérbios 29:14, nós vemos que o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. É uma promessa da palavra de Deus. Quando um reino é justo, mesmo que ele dizimou tribos e muitas coisas para dominar mesmo, ele usou a palavra de Deus e o cristianismo
para levar a civilização ao conhecimento de Deus. Então foi o Império Carolíngio, foi o império grande, com poder, que mudou muito. Porque, veja bem, vieram num tempo crucial. Porque imagina, se os mouros islamitas do Alcorão, né, tivessem entrado e invadido o Império Carolino e ganhasse. Eles teriam tomado conta de tudo aqui. Além de cercar a cidade de Constantinopla, por aqui, porque Constantinopla tinha todo esse espaço aqui, ó. Inclusive, onde era a Anatólia, onde hoje é a Turquia, tinha todo esse espaço aqui. Mas eles iam dar a volta aqui no Mediterrâneo, ia cruzar aqui, iam vencer o Império e a Igreja e iriam destruir. Então foi providência de Deus que o Império Carolíngio, através de Carlos Magno, né, tomasse conta de toda essa região, fosse vitorioso e retivesse a entrada e a tomada dos muçulmanos aqui. E depois eles conseguiram ainda empurrar eles aqui para o norte da África. Tá? Depois a Espanha voltou novamente a fazer parte da Europa, da Europa unificada aqui. Certo? Então, esse período, o período de Carlos Magno, foi um período áureo que ajudou a Igreja e o que aconteceu? Tanto a Igreja colocou para Carlos Magno poder e consentiu que ele dominasse tudo, Carlos Magno também concedeu à Igreja autoridade para disseminar o cristianismo na Alta Idade Média. Mas com Carlos Magno houve a união na marra, né, dos reinos bárbaros sobre a égide do seu reino, e a Igreja embarcou nesse poder e disseminou o cristianismo mais ainda na Europa, deixando a Europa forte. Quadro da coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III de Roma. Isso foi na passagem de ano de 799 para 800. Como ele tinha tomado conta e protegido o papado, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como o rei do novo Império Romano. E ele unificou. Então, após a coroação do Império Romano, ou de Carlos Magno, o Império foi dividido em 300 condados. Ele colocou um conde, quer dizer, em 300 estados, que eram divisões territoriais administrativas dirigidas por condes. E que na ausência do conde, porque eles viajavam muito, quem ficava governando eram os viscondes. Então, quem criou esse negócio de conde e visconde e marqueses foi Carlos Magno. Então, na ausência do conde, quem conduzia os negócios do governo, do Estado de Carlos Magno, eram os viscondes. Então, essas fronteiras administrativas, também você tinha, mais longe, mais distante, você tinha as marcas. E nessas marcas ele colocou governadores que se chamavam marqueses. Então, nas partes mais longínquas do Império do Império de Carlos Magno, ele colocava os marqueses, porque eram marcas mais distantes, né? E todos eles eram fiscalizados por uma pessoa da Igreja que era chamada de Missi Dominici.
quer dizer, o enviado do Dominus, ou do dominador, do imperador. Tá? Por isso que o nome era Missi Dominici, tá? O enviado do imperador. Para quê? Para fiscalizar as ações dos condes, certo? Dos viscondes e dos marqueses. Tá? Era a finalidade deles. E também essa época foi a época do renascimento carolíngio. Porque com toda essa ação unificada do Império, um dos desejos de Carlos Magno é que todos no Império, tá, soubessem ler e escrever. Soubessem ler e escrever. Tá? Então, uma das coisas que Carlos Magno, a corte de Carlos Magno criou ou fez foi a questão da educação do povo. Então, durante o período de Carlos Magno, houve um aumento nos estudos artísticos. Lógico, com um grande imperador, logo vem estudos artísticos, certo? Estudos literários, teve liberdade para se escrever. E, inclusive, nessa época também se aumentou a quantidade de mosteiros em que se poderia aprender a ler e escrever. Então, a população mais pobre poderia ler e escrever, aprender a ler e aprender a escrever. E com ele também, certo? Do latim, ele criou a escrita carolíngia, que é um tipo de latim romano, que tinha uma escrita que não era só de maiúsculas, mas também tinha maiúsculas e minúsculas, igual nós temos na nossa língua hoje. Então foi um avanço, porque isso levou a escrita para o povo mais pobre. Não só o rico, na escola do palácio, na cidade real, poderia estudar, mas como o pobre, nos mosteiros, poderia estudar. Então foi um desenvolvimento muito bom da época do Império Carolíngio, na época da Alta Idade Média, em que floresceu a cultura, a literatura, estudos jurídicos, né, as leis jurídicas e também tratados litúrgicos, como tratados da igreja, livros sobre Deus. Então foi uma época muito boa. Então começou-se a ler sobre as coisas de Deus. Então, a partir do século VIII depois de Cristo, começou a ter esse tal de renascimento carolíngio. O uso do latim medieval, dos minúsculos carolíngios, que é a letra minúscula, né, que nós temos hoje, proporcionou a linguagem comum e um estilo de escrita que permitiu uma melhor comunicação entre a maioria educada e a minoria, certo? Ou a minoria educada com a maioria do povo europeu. A expressão humanismo carolíngio, que muitos se falam hoje em dia, é porque ele autorizou que os professores pudessem dar aulas, certo? Aulas de cultura clássica. O que é a cultura clássica? Os escritos dos filósofos gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles e toda a sabedoria grega. O platonismo e outras coisas que foram muito importantes para o desenvolvimento do conhecimento naquela época. E também de entendimento sobre a igreja e sabedoria. Então ele trabalhou junto com a igreja esse tempo todo, tá? Aumentando a sabedoria. Isso repercutiu em toda a Europa, certo? Nos mosteiros, na escola palatina, que era a escola do palácio, certo? Em Aachen, sob a direção de Alcuino de York. Quem era Alcuino de York? Esse homem aqui, ó,
apresentando aqui a escrita carolíngia ao imperador Carlos Magno. Então, e a igreja é que tomava conta desse ensino. Então, ele apresentando todo o plano de educação para os carolinos. Lógico, nem tudo foram flores, mas ele aqui, esse homem, Alcuin de York, foi um dos homens da educação da Alta Idade Média, tá? Antes da escolástica, que ajudou que o mundo recebesse uma cultura e crescesse no conhecimento não só das escrituras, mas de toda a cultura mundial, da cultura mundial. Então, Carlos Magno organizou a igreja, o império, criou um exército eficiente, que impulsionou uma campanha de educação em massa no seu império. Seu sonho era educação obrigatória para todos, incluindo meninas. Lembrando que, às vezes, as meninas ficavam de fora da educação. Só com os hebreus é que a educação era para todos. Mas a maioria dos outros, as mulheres e meninas, não tinha a escrita nem o conhecimento de leitura. A ligação entre política, ciência e educação era tão forte na época de Carlos Magno que estudiosos atuais acham que nunca houve, desde aquela época, um reino, um país, hoje, que tivesse uma ofensiva tão grande na educação como houve com Carlos Magno. E é justamente por essa ligação de Carlos Magno para a Europa, esse legado de Carlos Magno para a Europa, que é tão impressionante na história, é a sua história, a pessoa de Carlos Magno. Ele morreu em 28 de janeiro de 814, certo? Por causa já de velhice, com 72 anos, deixando no poder o seu único filho, Luís o Piedoso, né? E aqui a gente termina a história de Carlos Magno, né? Uma história muito interessante, que é bom a gente ler mais sobre isso. E muita gente fica pensando assim, puxa vida, a história tem cada coisa interessante, cada rei, teve reis ruins, teve reis bons, como Carlos Magno, que foi um rei que, junto com a igreja da época, certo? Fez um desenvolvimento cultural muito grande. Então, gente, até a próxima aula. Fique com Deus. E a gente se vê, viu, gente, na próxima aula. Tchau!